Oi pessoal, meu nome é Júlia, você está assistindo o canal Saúde em Pauta e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ossos. Bom, eu quis fazer esse vídeo porque a minha turma vai ter agora dia 20, entre o dia 20 e dia 25, as provas, né, no geral, das unidades curriculares que a gente está tendo. E uma delas é morfologia de cabeça e pescoço, e agora a gente está vendo a parte de osteologia, embriologia, inervação e todas essas coisas. Então, se você é da minha sala, espero que isso ajude. Bom, os ossos derivam do folheto embrionário mesoderma, e ele é composto por duas porções. A parte orgânica, que é aproximadamente 35% da sua composição, e a parte inorgânica, que é aproximadamente 65%. Bom, a parte orgânica é formada de matriz óssea. O que é a matriz óssea? São células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteoclastos e... faltou um. A parte inorgânica é composta pelos minerais, que vai conferir ao osso aquela estrutura rígida e inflexível. A composição básica é hidroxiapatita, que é uma junção entre íons cálcio e fosfato. O íon cálcio disponível na corrente sanguínea, quando for requisitado para a formação óssea, ele vai se grudar no grupo fosfato e formar um parzinho. A gente também vai ter carbonato de cálcio, íons de sódio, potássio, magnésio e citrato. Eu não vou me aprofundar muito em classificar os ossos quanto à forma e essas coisas, porque a gente já tem um post no Instagram falando sobre isso. Então se você tem curiosidade, vai lá. O link vai estar aqui embaixo, ou você pode ir também pelo nominho que está aparecendo aqui em cima. Vamos lá ver a estrutura do osso? Então, você está vendo aqui o osso. Ele é composto por duas epífises, a epífise proximal e a epífise distal, e a diáfase, que é a parte do meio. Nas epífises a gente vai ter o quê? Um tecido osso esponjoso. O tecido osso esponjoso é mais poroso para permitir uma flexibilidade maior. Ele também vai ter mais fibras colágeno e você pode ver nessa parte aqui de cima, se você pegar uma outra peça, por exemplo, essa daqui, você vai ver que ele tem uma cartilagem, uma camada grossinha de cartilagem, que é para evitar que o contato entre um osso e outro cause desgaste desses ossos. Quanto à diáfase, a gente está vendo aqui, ela é um pouquinho mais dura, é um osso compacto, para conferir a rigidez desse osso. Então vamos supor que você vai caminhar, não pode ser feito só de tecido compacto, porque senão você não vai ter a flexibilidade que você precisa para realizar o movimento, mas se ele for flexível demais, você vai ficar parecendo uma molinha andando. Dentro desse osso, a gente vai ter uma camada de medula. Ela vai ficar bem no meio dos ossos longos, que pode ser na costela, no externo, nos ossos do quadril e no fêmur, principalmente. A gente vê isso bastante quando a gente fala sobre doação de medula. E vale lembrar, galera, não confundir medula com a medula que a gente está falando aqui, vermelha e amarela, com a medula espinhal, certo? As coisas são totalmente diferentes. A medula espinhal vai ser responsável por guardar os nervos, que vão ser responsáveis pelo movimento. Então, por exemplo, dentro da cervical e da lombar, a gente tem o tubo neural, que vai mandar o estímulo do cérebro para os músculos e dos músculos para o cérebro. Já a medula que a gente está falando aqui, dos ossos longos no caso, são a medula vermelha e a amarela. Cada uma tem uma função específica. A vermelha vai ser responsável por produzir células sanguíneas, ou seja, hemácias, plaquetas e leucócitos. Já a medula óssea amarela vai ser composta basicamente de lipídios, gordura, pessoal. E essa medula óssea amarela é o que vai configurar menos peso para o seu osso. Bom, na sequência, agora a gente vai ver o periósteo e o endósteo. Bom, o osso, assim como o coração, os intestinos e alguns outros órgãos, tem uma capinha protetora. E é basicamente isso, é para proteger, inervar e nutrir aquela região. Com o osso não pode ser diferente, então ele tem uma camada para nutrição, tanto por dentro quanto por fora. Isso porque o tecido ósseo, tanto o esponjoso
quanto compacto, eles carecem um pouquinho dessa difusão de nutrientes pelas células. Essas duas camadas de tecido vão ser bem inervadas e bem vascularizadas para transporte de nutrientes e tudo mais. Por isso que quando a gente quebra um osso, o que dói de verdade não é nem o osso em si, porque eles são basicamente cristais de minerais. Então o que vai doer de verdade são os nervos que a gente tem, tanto dentro quanto fora. O endósteo, ele vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ficar na porção de dentro e vai ajudar muito quando a gente está falando da reparação tecidual. Por exemplo, você quebrou o osso lá, você fraturou o teu osso. Então o que vai acontecer? O endósteo, ele tem muitas células osteoprogenitoras, osteoblastos e osteoclastos. Então o que ele vai fazer? Ele vai reparar o tecido colocando todos esses íons que eu falei. Magnésio, cálcio, sódio, citrato e hidroxiapatita, para formar a mineralização desse tecido que ele vai formando ao longo do caminho. Eu vou deixar aqui no link da descrição uma animação 3D que eu achei perfeita para você visualizar isso, porque só falando assim fica muito abstrato. Oi pessoal, Júlia do futuro falando aqui com vocês. Eu esqueci de gravar uma parte muito importante desse vídeo, por isso que eu tô com outra roupinha e tudo mais. Mas no nosso Instagram, agora, segunda-feira, às 3 horas da tarde, do dia 29 até o dia 31, ou seja, agora de segunda-feira até quinta, você tem a oportunidade de garantir o teu resuminho gratuito. É só você seguir umas regrinhas que eu vou deixar lá no nosso Instagram. É gratuito, você não perde nada com isso, então vai lá, faz esses passinhos básicos e eu vou te enviar pelo Instagram ou por e-mail. Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de dar o joinha, comentar aqui a tua dúvida se eventualmente você tiver. Tem 2 vídeos aqui na tela para você assistir, escolhe o próximo que você vai ver e eu vou ficando por aqui.